Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca e antes de tudo eu quero te pedir um grande favor. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal que está no botãozinho vermelho aqui embaixo e não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas agora eu estou aqui para falar de uma promoção imperdível que nós temos aqui na nossa editora. E para quem ainda não conhece, a Editora Vem é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões. E você, adquirindo os nossos materiais, você estará nos abençoando e você estará abençoando outras pessoas e levando a mensagem do Senhor mais longe. Então aqui eu tenho em minhas mãos o livro Anjo Caído, a trajetória e queda de Lúcifer, que aqui nós contamos do intervalo que tem do versículo 1 e do versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E é um livro muito importante para você que quer aprender mais sobre o assunto, sobre a trajetória e a queda de Lúcifer, como o mundo foi criado, e esse livro é imperdível. Temos aqui também o livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Podemos dizer que esse daqui é um manual para o crente para saber como enfrentar suas guerras, como enfrentar suas batalhas. É um livro muito completo, um livro muito didático, que aqui fala sobre o Rei Bruxo, fala sobre Lilith e é muito completo para você. E tenho aqui também em minhas mãos o livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse aqui é voltado para aquela pessoa que precisa de alguma cura em certa área da sua vida. Esse livro é essencial para você. E por último, temos a revistinha As Aventuras de Luke, do Pastor Lucas. E para quem não conhece o Pastor Lucas, é o compositor daquela linda música O Pintor do Mundo. E ela é muito bem ilustrada, muito bem desenhada para você, criança, que quer saber como enfrentar as suas batalhas, para aquela criança que tem medo de dormir sozinho. Esse livro é muito importante para elas. Para você que quer presentear o seu filho, seu sobrinho, seu neto, esse livro aqui é muito bom para eles, tá certo? Então, eu falei aqui de 3 livros mais a revistinha por apenas R$ 95. E para você que quiser adquirir esse material, entre agora no nosso site editoravem.com, que está aqui no rodapé do seu vídeo, e adquira já pelo kit Libertação, tá certo? Só lembrando, dê like no vídeo se você ainda não deu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, porque assim você estará ajudando a propagar a palavra de Deus, tá certo? Então fique com essa mensagem e Deus te abençoe. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar a construção do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Veja bem, irmãos, o capítulo 24 de Mateus, ele é como se fosse o prefácio de todo o livro do Apocalipse. E ele é dividido em 3 partes, as quais eu quero tentar mencionar aqui hoje, dentro dessa exposição. A primeira vai até o versículo 2, que nós lemos, depois do 3 ao 15, que nós lemos, e depois do 15 ao 31. Eu sei que ele é um capítulo muito grande, até o 51, mas nós vamos tentar fazer até o verso 31, e depois, em outra ocasião, a gente faz do 32 ao 51, tá bom? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que, quando Jesus aborda Mateus 24, ele começa respondendo 3 perguntas. Vocês vão se lembrar que quando Jesus chegou em Jerusalém, os discípulos começaram a mostrar a ele as grandezas do templo. E como nós lemos aqui, apontando a Jesus a construção daquele magnífico templo de Salomão, reconstruído por Herodes. E o texto aqui diz que quando Jesus viu a construção do templo, ele joga uma água, e ele diz assim: eu mostro a vocês esse templo. Estão vendo a grandeza desse templo, a majestade desse templo? Pois eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja tirado. Os discípulos ficaram calados, porque
aparentemente Jesus estaria prometendo derrubar o templo, mas quando eles se afastam, os discípulos vêm até Jesus e fazem algumas perguntas. No versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram. Veja que nós temos aqui 3 perguntas a serem respondidas a partir de então. Primeira, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo, em primeiro lugar. Jesus falou de 3 coisas. Segunda pergunta, quando será o final da tua vinda? E terceira pergunta, qual ou quando será o final dos tempos? Vocês estão vendo no versículo 3. Jesus havia dito, todas essas coisas vão passar, o templo será destruído, vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não seja tirado. Então agora os discípulos vêm e dizem, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando o templo será destruído? Segundo, qual é o sinal da tua vinda? Em terceiro lugar, qual é ou quando será o final dos tempos? Mediante essas 3 perguntas, que nós devemos interpretar o capítulo inteiro, porque Jesus agora começa, a partir do versículo 4, responder essas 3 perguntas. Não é um capítulo cronológico. Então Jesus ele vai responder de forma meio misturada que quando o templo será destruído, Jesus vai responder quando ele vai voltar, e ele vai responder quando o mundo irá acabar. Ou seja, o final dos tempos. Nós não podemos pegar esse capítulo e pensar o seguinte, isso vai acontecer primeiro, depois isso vai acontecer, depois isso vai acontecer. A intenção de Jesus aqui não é colocar uma cronologia nas profecias. A intenção de Jesus é apenas dizer que elas estão prestes a acontecer. Ok? Não dá para definir. Uma coisa interessante, que a pergunta dos discípulos é, quando o Senhor volta? Eles não perguntaram que dia e hora, mas ele disse quando. E o que é mais interessante, ele responde quando ele volta. Ele só não diz o dia e a hora, mas ele fala sobre o momento, os sinais, as estações. E agora nós entendemos que mediante a resposta dele de quando ele volta, nós sabemos que ele volta mediante ao cumprimento dessas profecias que ele vai dizer. E mediante o cumprimento dessas profecias, seria ou será quando Jesus volta. Então hoje nós temos que discernir o seguinte, quando Jesus volta? Se o próprio Jesus respondeu, e as respostas estão aqui, nós vamos discernir o seguinte, estamos vivendo essas profecias de quando Jesus volta? Se nós estamos vivendo essas profecias de quando Jesus volta, nós podemos saber se ele volta no nosso tempo. Quem está comigo, diga amém. Então vamos à resposta às 3 perguntas, a partir do versículo 4. Então Jesus lhes revelou. Bom, vocês estão entendendo? Quando a Bíblia diz que Jesus lhes revelou, ele revelou inicialmente as 3 perguntas, inclusive, quando ele volta. Bom, Jesus diz que ninguém sabe dia e hora, mas a Bíblia Sagrada também afirma, o próprio Jesus diz, fariseus hipócritas, sabeis discernir tempos e estações, e não sabeis discernir quando o Filho do Homem volta. Ninguém sabe dia e hora. Se alguém vier aqui e disser, eu sei o dia que Jesus volta, a hora, ele é um falso profeta. Mas a Bíblia Sagrada nos adverte a não sermos pegos de surpresa, porque ele vem como ladrão da noite e nós não podemos sermos pegos dormindo. Como que nós não seremos pegos de surpresa se não discernirmos o período da sua vinda? Jesus também compara o retorno dele a uma mulher grávida, gemendo com dores de parto, prestes a dar à luz. Ora, senhores, quem aqui não sabe quando vai ter o filho? Todo mundo. Todo mundo que seja mulher. Você só não sabe o dia
e a hora. Mas a mulher sabe se é inverno, se é verão, ela sabe o mês, ela sabe, e à medida que vai acontecendo as contrações, ela já vai sabendo dia, e quando está mais perto, hora. E por quê? Porque essas contrações são chamadas por Jesus, e nós vamos vê-las aqui, de princípio das dores, ou dores de parto. E essas dores de parto, à medida que elas intensificam, nós temos que ir perceber, assim como a mulher grávida, identificar se a criança está perto, e identificar até mesmo o dia depois, através dos sinais. Por isso que Jesus, quando eu leio o termo sobre princípio de dores ou dores de parto, eu entendo que as profecias elas são progressivas, assim como as dores de parto. À medida que as dores intensificam, a criança vai se aproximando, ela vai virando dentro da barriguinha, ela encaixa, e ela já vai pôr a cabecinha para o lado de fora, e aí ela nasce. Por quê? Essa é a forma progressiva do nascimento da criança. E Jesus cita a mulher com dores de parto, mostrando que nós devemos identificar as profecias apocalípticas de forma progressiva. Tem hora que elas estagnam, parece que nada está se cumprindo, mas tem hora que elas aceleram. A Bíblia diz que a igreja também pode acelerar a vinda do Senhor. Por exemplo, 2020, 2021, eu acredito que houve um acelerar das profecias. Eu não tenho dúvida disso. Então, a partir do versículo 4, Jesus começa a nos dizer, de forma progressiva, respondendo às 3 perguntas. Primeiro, ele vai responder sobre o templo. Quando o templo seria destruído? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e encaminharão a muitos. Aqui é o seguinte, a palavra Cristo aqui é o termo para a profecia do Messias. Havia na época uma profecia de que o Messias iria reinar e trazer justiça sobre Israel. Então antes de Jesus vir, veio um monte de outros dizendo que era o vulgo Messias. E mesmo depois da sua morte, veio 78 pseudo-Messias. Então Jesus está dizendo o seguinte: vai vir um monte aí depois de mim, dizendo ser o Messias. Eles juntavam 1.000, 5.000, 10.000 pessoas. Não, diz, esse é realmente o Messias. Morriam e não ressuscitavam. E aí descobriam que não era o Messias. Então Jesus começa a responder quando as coisas iriam ficar confusas. Começa dizendo ser o Messias enviado. Vieram 78 depois dele. No verso 5, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitos. A partir do verso 6, e vós ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas não vos desespereis, porque é preciso que todas essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Agora, o que você precisa entender é o seguinte, a profecia de Jesus aqui, não está numa ordem cronológica, primeiro isso, depois aquilo outro. Ele está respondendo. E ele começa dizendo que um grande sinal de dor de parto para a partir do final dos tempos é nação afrontando nação, rumores de guerra, não literalmente guerras, daqui um pouco ele vai falar delas, mas nações se aprontando e afrontando outras nações, atacando outras nações. E ele continua a nos ensinar sobre isso. Verso 7, porque agora ele fala da guerra. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. E aqui ele está falando de nossos dias. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Na época de Jesus, o último terremoto que tinha acontecido tinha sido há 400 e poucos anos atrás, na época do rei Uzias. E um terremoto que media ali 3, 4 graus na escala Richter, e um terremoto que mede 3, 4 graus na escala Richter, naquela época devastava, porque as construções eram de saipro, era bem diferente, não tinha fundações, então qualquer tremorzinho derrubava tudo. Vocês vão se lembrar da história de Pompeia, que, não sei, vocês não eram daquela época, mas está na história. Né, que destruiu toda a cidade, nem existe. A própria Atlântida na Grécia foi destruída por um terremoto, e não um terremoto muito grande,
Nós tivemos agora um terremoto em Suriname, Guiana e em Roraima, de 6 graus, gente. A escala vai até 9. Aqui no Brasil, 6 graus na escala Richter, semana passada. E a história da sismologia com terremotos, contabilizando a medição do terremoto, ou quantos terremotos na Terra, é de 500 anos. Olha que coisa interessante. Agora você começa a perceber que hoje nós temos 190 terremotos, que vai até 5 graus na escala Richter, por dia no mundo. O profeta Isaías diz que nos últimos dias a terra iria oscilar como um bêbado. A terra iria ficar assim, ó. Você já teve a sensação de estar deitado na sua cama e parece que está tudo balançando? Aí você acorda e fala, será que não é eu que estou tonto? E a coisa continua a balançar. E são sismos de 2 graus, 3 graus. São sismos como numa balança, mas não tão agressivos. Então a terra, ela já está oscilando feito um bêbado. Aí você pergunta, por que isso? Jesus fala que são sinais. Todas essas coisas, gente, são indicativos, para que você não seja pego de surpresa. São as dores de parto. E ele diz assim, ó, fomes e terremotos em vários lugares. Hoje, de cada 10 crianças, 4 estão em estado de inanição. No mundo, é muita coisa. O mundo possui 8 bilhões de habitantes. De cada 10 crianças, 3,9 ou 8 aproximadamente, fiz uma pesquisa rápida ontem no site da ONU, estão em estado de inanição. Não tem água potável, não tem comida. Nós já estamos vivendo dias assustadores. Jesus, quando falou isso, ele falou, olhem para essas coisas, pois elas são indicadores da minha vinda. Essas coisas deveriam existir para que você não fosse pego de surpresa. No verso 8, e ele continua dizendo, contudo, essas coisas são apenas o princípio das dores de parto. Está claro para nós que o que Jesus está dizendo, que todas essas profecias iniciais das quais eu falei, nações contra nações, guerras, fomes e terremotos, são o início das contrações do nascimento de uma criança. E esses são indicativos. E você começa aqui a preponderar que estamos ou não vivendo os dias do fim, ou o tempo da sua vinda, porque é nesse sentido que Jesus está respondendo. Ele está dizendo, eu vou dizer para vocês quando eu volto. E aí ele traz as dores de parto. Quando viverem isso, o Filho do Homem está próximo, né? Vamos no verso 9. Olha que texto mais atual, gente. Então ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Isso aqui serve tanto para os dias dos apóstolos, como para os nossos dias. E continue. E sereis odiados de todas as nações por serem meus seguidores. Esse é o ponto que eu questiono a escatologia triunfante, que as coisas vão melhorar, que a igreja vai ser querida das nações, que a igreja vai culturar o mundo, que a igreja vai ser a sociologia do mundo, que a Bíblia é um livro de constituição, mas o que eu estou lendo aqui é o contrário. Jesus não está dizendo que o mundo todo, não há uma promessa na Bíblia que o mundo todo será crente. E deixe-me te explicar. O que é conversão? Conversão é pegar o cara do reino das trevas e transportá-lo para o reino do Filho de Deus. Então nós temos 3 povos hoje no mundo de acordo com a afirmativa bíblica. Primeiro povo, ímpio, gentil, que a Bíblia chama de gentil. Esse é o mundo. O não salvo. Segundo povo, judeu, ele não é ímpio, não é gentil, ele é judeu. E até que ele tenha a oportunidade de se converter, de acordo com Romanos 11, 25, o evangelho fecha para nós e retorna para o judeu com 2 testemunhas pregando. Até que o judeu tenha a oportunidade de salvação,
que ele vai ter essa oportunidade, e os seus olhos estão cegos, de acordo com Paulo, o príncipe desse mundo cegou o entendimento deles. Então eles estão com os olhos tapados, ouvidos e olhos espirituais tapados. Eles continuam sendo um povo. Quando eles negarem o Messias, nessa oportunidade que eles terão, eles passam a ser mundo e ímpio. Então, o judeu que se converter, passa a ser igreja. O judeu que não se converter, será ímpio. Entendeu o que eu disse? Quem entende? Tem mundo, judeu e igreja. Ok? Mundo, judeu e igreja. O judeu que se converter, vira noiva de Cristo. Vai para o tribunal, se casa, vira noiva do Senhor e vira igreja. Povo de Deus. O judeu que não se converter, vira ímpio. Porque o véu que nos separava já não separa mais. Há um véu que nos separa entre judeu e igreja. E esse véu é a lei. O judeu tem que ter os olhos abertos para crer na luz do evangelho. Então o que é a conversão? Conversão não é mudar as trevas. Não é mudar esse mundo que está em frangalhos. A Bíblia diz que essa terra vai pegar fogo. Isso não vai melhorar. O que fazemos? Nós tiramos o cara desse reino das trevas e transportamos ele para outro reino, que é o da eclésia, da igreja. Esse aqui fica melhor e esse aqui fica pior. Quanto melhor for a igreja, pior é o mundo. Quanto mais você tirar os salvos, eleitos e a luz de lá, mais trevas fica lá. Então, o que acontece? Enquanto a gente vai tendo paz, alegria no espírito, vai desejando o Senhor, e as coisas vão melhorando aqui dentro de nós, você olha e assiste a televisão, mas as coisas lá pioram. Por que pioram? Quanto mais a igreja crescer, mais o mundo piora. Percebeu? Quanto mais você tira a luz de lá, mais trevas fica. E esse é o contexto da salvação. O plano de Deus nunca foi culturar, não existir favela, não existir... O plano de Deus é transportá-los do reino das trevas para o reino de Deus. E esse reino cresce e esse reino fica em frangalhos. Esse é o propósito da salvação. Porque, o que os camaradas dizem? Gente, eu fico chocado. Não, Jesus só vai voltar quando a igreja estabelecer o reino deles. Eles estão falando de um reino literal. De um reino assim, quando a igreja crescer, ela põe senador, ela põe deputado, ela põe vereador, ela põe emissora de televisão, ela põe tudo isso. Então, na medida do possível, as leis vão melhorando, as coisas vão melhorando, e aí a igreja avançou e engoliu o mundo. É isso que eles creem. Eu gostaria de perguntar, as profecias denunciam contra eles ou a favor deles? As coisas estão melhorando ou piorando? Porque é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui no versículo 9. Então vocês serão entregues por serem afligidos por minha causa, serão entregues à morte, condenados à morte. Primeiro que a Bíblia está dizendo que o chamado inicial do cristão é morrer. Se você nunca levar um tapa por amor a Cristo, glória a Deus, mas há uma promessa aqui de perseguição. Então, se você vier a ser perseguido, e você tentar salvar a sua vida na hora da perseguição, você vai para o inferno. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Ah, mas a arma está na cabeça do meu filho. Não se preocupe, ele vai morrer, você também. Em alguns milésimos de segundos, vocês se encontram lá no céu, você vê, sair ganhando. Mas não nega Jesus. É o que Jesus está dizendo, ó. Se você o nega perante os homens, você será negado diante de Deus. A perseguição, irmãos, é uma prova dura, mas real. Não sabemos se ela vai chegar até nós, mas ela já chegou, por exemplo, na Dinamarca, que os pastores lá agora são obrigados a mandar seus sermões para o governo, serem aprovados os sermões,
para decidir se vão pregar aquele sermão ou não no domingo, igual na China. E nós estamos falando de Ocidente. Não é mais coisa restrita à Ásia, Oriente. Já chegou no Chile, por exemplo, no México, na Colômbia. O mundo caminha para uma derrocada, para uma perseguição aos cristãos. Caminha para uma tribulação terrível. Crente hoje que não é forte hoje em Cristo, não será forte. O que nós estamos vivendo hoje, gente, essas aprovação de aguentar o evangelho por causa de tentação feminina, tentação não sei o quê, dinheiro e etc. E ir na igreja de vez em quando, isso não é nada. O crente não suporta um coronavírus, vai suportar um tapa na cara? Essas palavras ditas por Jesus são reais. Vos entregarão. Ele não está dizendo quem será entregue, o pastor. Quer ver uma igreja crescer? Prenda os pastores. Eu prefiro os copastores. Os caras não têm filho, não têm mulher. Já pode levar aqui, né? Eu tenho mulher, tenho filho. Então prenda o copastor. A gente vai orar por você, pastor Lorival. Você é solto, pode ficar tranquilo. Mas se você não for, a gente leva comida para você lá. Roupa, livro. É, né? Sei. Mas Jesus está dizendo aqui, gente, preste atenção. Ele não está dizendo que quem vai ser preso são os pregadores, os pastores. Ele diz, todo cristão, testemunha de que você é crente, mete na cadeia. Diga que você não é crente. Você é crente, dá um tiro na cabeça. Crente tem que estar pronto para pregar e depois morrer. Tem uma mensagem minha no YouTube, é pregue. É pregue? Pregue e morra. Vá, pregue e morra. Que título poderoso, não é? Vá, pregue e morra. Ora, esse é o primeiro chamado do cristão. Morrer por Cristo. Não é que Deus é masoquista, não. É porque o fato de você seguir a Cristo, o príncipe desse mundo, o Deus desse século, odeia o Cristo. Então você vê na televisão, eles não falam mal de religião nenhuma. O cara vai na televisão, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo outro, todo mundo aceita. Mas eu sou cristão. Ixi, aí já caiu a casa. Porque é uma afronta para o príncipe desse mundo servir a Cristo. Aí eu amo um cântico muito belo. El decidido seguir a Cristo. El decidido seguir a Cristo. El decidido. Você tem ela, né, Jair? Prepara ela aí. No vuelo atrás. No vuelo atrás. Se o pastor Lorival não casou no México, no Brasil, não vai mesmo. No versículo 10, gente, presta atenção. Olha que interessante. Jesus diz que na época da perseguição absurda aos cristãos, você tem uma ideia. Hoje morre mais cristãos no mundo do que na época de todo o Império Romano. Que loucura! São 50 mil cristãos por ano. Você já viu a ONU fazer uma resolução? Aquele Tedros Adhanom chegar lá, temos que tomar cuidado. Você já viu alguém lá falar que cristãos estão morrendo? Alguém fazer uma menção? Eu vi 2 caras fazer menção à perseguição a cristãos, só 2. O maluco do Trump e o Bolsonaro da ONU. Só os 2. Também não sei se fizeram por efeito político, que é o colégio eleitoral deles, ou se fizeram com boa intenção, a gente não pode aferir. Mas até hoje, os únicos que falaram de fato de perseguição a cristãos, todo dia, se você me acompanha nas redes, ou eu posto coisa do meu time, ou eu posto coisa de perseguição aos cristãos.
igrejas lotadas, o camarada chega de manhã e taca fogo com todo mundo dentro da igreja, aí está lá a manchete, 200 morrem queimados, 200 degolados, 200 decepados, cento e tantas crianças. Isso todos os dias tem uma matéria dessa. E nós tão pouco nos sensibilizamos com esse tipo de notícia. Olha o versículo 10. Nessa época, na mesma época da perseguição, muitos ficarão escandalizados. Eu já preguei aqui uma outra feita sobre o ovo de serpente, que a palavra escandalizado é a palavra grega escandalizo, de onde veio a nossa palavra ofender-se. Quem se lembra? Muitos ficarão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros e odiarão mutuamente. Deixa eu te dizer, esses muitos aqui não é o mundo. Jesus está falando para a igreja, esses muitos aqui são os crentes. Muitos entre os crentes irão... Quem pode escandalizar, se ofender um com o outro é crente. Jesus está dizendo que em meio a uma perseguição aos cristãos, em que de um lado cristãos são perseguidos, do outro lado eles começam a brigar uns com os outros. Ora, se não estamos vivendo isso. Ao mesmo tempo que nós vemos 50 mil cristãos sendo martirizados, nós vemos também de um outro lado, onde somos livres, nos odiando, escandalizando, caindo, desviando. E olha que coisa interessante, no versículo 11, do meio desse ódio e escandalizamento, ou são, não sei qual a palavra seria aqui, dessa escandalização de todos, no meio disso, nasce o falso profeta. Vê, nós estamos vivendo exatamente essa fase. Por causa do escândalo de muitas igrejas, nasce o quê? Os falsos. O Chico que é bom de corrigir português. Qual que é a palavra certa, Chico? No escandalizamento, escandalização, escandaliza o quê, Chico? Vigia, Chico. Essa não existe, né? Podemos inventar então. Escandalizadora. Pronto. Teacher. Ju, não existe a palavra, né? Pronto, escandalização. Então veja bem, irmãos. Olha que coisa interessante. Do coração do crente com ódio e amargura, que é germinado a pregação do falso profeta. O crente que ouve falso profeta normalmente é um crente amargurado e ofendido. Ele se cerca de novas ideias, de mestres que falam de acordo com o que eles pensam. Aí nasce o famoso desigrejado, desviado. Porque ele está ofendido, e o ofendido, ferido, eu já preguei sobre isso, não vem ao caso, ele é presa de falso profeta. No verso 12, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria se esfriará. Essa palavra amor aqui é amor ágape. Só um no mundo possui amor ágape, só o salvo. Jesus está dizendo que não é o amor eros, filéus, não é o amor humano. Ele não está apontando o canhão para o mundo. Ele está dizendo que nos últimos dias seria normal os cristãos esfriarem o amor para com Deus e o amor uns para com os outros. No mundo nunca teve amor, mas entre nós deveria ter. No verso 13, Jesus diz: aquele, porém, que permanecer até o fim, será salvo. Aqui Jesus já destrói uma heresia que vem do poço do abismo, que não importa o que você esteja fazendo, se você um dia confessou Jesus com a sua boca, você está salvo. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa semana eu vi um pastor dizendo que mesmo que o cara não vá na igreja, se ele crê que Jesus é Senhor, ele está salvo. Gente, não funciona assim. Em Marcos 16 diz: quem crer e for. Então o primeiro passo não é levantar a mão e dizer que crê em Jesus. Tem que ser batizado. E aí Jesus ainda diz: e tem que permanecer.
Então o cristianismo é, fui ali, me batizei, agora creio em Jesus e agora estou salvo. Não, cristianismo é crer em Jesus, se batizar e permanecer até o fim. Jesus disse, diante desses sinais, aquele que perseverar até o fim, aguentar a perseguição, aguentar essa apostasia, porque ele fala da apostasia aqui de escandalizar, desviar, odiar uns aos outros, seguir falsos profetas, mas eu não sigo falso profeta, eu fiquei ferido, magoado, mas eu permaneço firme, eu serei salvo. O versículo 14 tem que ter uma boa explicação e aplicação, ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo habitado. Preste atenção. Jesus não está dizendo que todo mundo do mundo será salvo ou irá aceitar o evangelho. É aqui que as pessoas amarram o seu burrinho pardo. Em nenhum momento Jesus diz que todo mundo iria conhecer o evangelho ou se converter. Ele diz, o evangelho seria pregado em todo mundo habitado, como testemunho às nações, então chegará ao fim. O que Jesus está dizendo é que o evangelho teria acesso. Agora me digam os senhores, se nós já não vivemos isso. Todo canto do mundo hoje já tem acesso ao evangelho. Então deixa-me te explicar esse contexto de uma outra forma. Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins do mundo. Aí nós fazemos uma parafrase com o verso 14. Os confins do mundo seria o evangelho pregado em todo o mundo. Ok, gente? Ele sairia de Jerusalém, saiu com ele os discípulos, no caso os 12, e caminhou pela Judeia, Samaria, e foi até os confins do mundo. Jesus disse que quando o evangelho fosse pregado até os confins do mundo, então viria o fim. Agora vamos lá fazer um mapeamento geográfico, missiológico aqui. Aonde seria o tal dos confins do mundo dito por Jesus? É só você ver na história qual foi o último continente a ser descoberto. Aonde tinha o título de quinto dos infernos? Aonde tinha o título de o fim do mundo? O Papa foi considerado o Papa do fim do mundo. Você vê uma alusão à Argentina e também todo o resto. É evidente que quando Jesus fala do evangelho ser pregado em todo mundo habitado, em todo mundo possível, fazendo alusão a Atos 1 e 8, em Marcos, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, ele está apontando para nós. Um local ainda não conhecido, as Américas. Isso mostra, gente, que em termos de mapeamento missiológico, o evangelho já chegou aos confins da terra. O que precisa hoje na Ásia é uma reevangelização, é uma repregação, e o evangelho vai voltar para lá de acordo com Romanos 1 e 25. Mas nós estamos vivendo hoje o evangelho dos confins do mundo. Não há outro continente para o evangelho chegar de forma inédita. A Oceania. Oceania foi feito um continente, mas durante muitos anos era a Ásia. Não há um continente virgem do evangelho. Há valados, há lugares longínquos, tribos, isso sim, virgem do evangelho. Nós temos hoje 8 bilhões de habitantes. Eu acho que nós temos muito mais pessoas que não conhecem Jesus do que pessoas que conhecem Jesus. Mostrando que a promessa de Jesus não é que esse mundo todo iria se converter, põe na sua cabeça, é que o mundo todo iria de alguma forma saber, ouvir. Ele não diz que as pessoas do mundo todo iriam ouvir, ele diz que os continentes, o mundo, o evangelho chegaria ao mundo habitado.
não todas as pessoas do mundo. Vocês compreendem? De fato, seguindo aqui o cronograma e o mapeamento de Jesus, profético, que ele diz, diante disso eu volto nessa época, nós estamos até agora nos encaixando. Agora vamos ao verso 15, porque agora muda a fase do capítulo. Agora ele vai falar da grande tribulação. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entenderei isso. Presta atenção. Quando Jesus fala da grande tribulação, ele joga para Daniel. Por quê? Porque a tribulação que está em Daniel 9, 10 e 11 é chamada de 70 semanas de Daniel. O que são 70 semanas, gente? Deixa eu explicar bem claro para vocês. Não existe a palavra semana no hebraico, existe setes. Então, 70 setes. Cada semana são 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Daniel recebe uma visão do anjo Gabriel. Lembra, ele fez o jejum dos 21 dias e no final o anjo vem e dá a ele a profecia das 70 semanas e Jesus está em cima dela aqui, ó. Que agora ele começa falando dela, da tribulação. Essa tribulação, ela deve ser contada dessa forma: 490 anos, dividido em 7 setes. Ou seja, cada 7 é 7 anos. Ok? Então são 70 setes. Cada 7, 7 anos. Ela começa lá na primeira destruição do templo. Lembra disso? Jeremias profetizou, o filho de Salomão não aceitou, e veio os babilônicos e toma tudo deles, os persas, e toma tudo deles e destrói o primeiro templo. Ali o templo deixa de existir. Lá na frente tem a história de Neemias, o copeiro, o que Deus usa. E ele tem um rei muito bom que permite ele, com uma turma de gente, voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. A tribulação começa nessa reconstrução do templo. O profeta Daniel diz, da saída para reconstruir o templo. E ela deixa de ser contada na morte do Messias. Olha que interessante. A tribulação, ela vem para algumas finalidades. Primeira, cessar a iniquidade entre o povo de Israel. Então diz, 70 semanas, entenda 70 setes, cada semana, 7 anos. 70 semanas estão determinadas contra Israel. Israel são bruxos, feiticeiros, desvia de Deus, então Deus enviou uma provação para eles, para purificá-los, cessar a profecia, para que eles se santifiquem. A prova é isso, purificação. Não precisava, mas eles não obedeceram. Então ela começa a ser contada na reedificação do templo. A partir dali, de Neemias, tudo já é grande tribulação. Quem está entendendo? Tudo já é a tribulação, as 70 semanas. Jesus já veio, diz, na semana de 62, vem o Messias. Na semana de 69, ele é cortado, morre. Viu só? Então, a partir de Neemias, tudo já é o quê? É o quê, gente? Tribulação. Aí vem a pergunta: por que Jesus morre e a tribulação deixa de ser cortada? E ela para de somar. Por quê? 69 semanas aconteceram até Jesus. São quantas? Quantas? Cada semana? 7 anos. 69 semanas foram contadas até Jesus. Por que falta uma? Simples. Jesus vai falar aqui por que falta uma. Verso 15. Agora o 16. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Aqui ele está falando por que a semana deixou de ser contada. Presta atenção.
Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar coisa alguma. Aquele que estiver no campo, não volte para buscar a túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orai para que a sua fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais ocorreu desde agora e nunca haverá. Paramos no verso 21. Aqui Jesus está explicando porque que a semana deixou de ser contada. Funciona assim. 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, um general chamado Tito chegou na sexta-feira de manhã com vários cavalos e se escondeu dentro de Jerusalém. Porque a partir das 18 horas as portas fechavam porque era o sábado e ela só abriria às 18 do sábado. A partir do momento quando eles estiverem dentro de Jerusalém, ia ser um massacre. O que o general romano queria? Ouro. Só que o judeu tinha por cultura por colocar todo o ouro no templo. Então o ouro estava tudo entre pedra e pedra. O templo foi construído com todo o ouro. E ele foi lá atrás do ouro. Quando fecharam os portões, amanheceu o sábado, Flávio Jósefo e também judaeus escreveu, historiadores, dizendo que os cavalos dos soldados romanos escorregavam com o sangue dos judeus. Eles pegaram as mulheres grávidas e tiraram as crianças na faca e jogavam no fogo. Aqui, Israel some do mapa. Se a tribulação vem para Israel, sem Israel não tem. Até lá tinha quantas semanas? Faltando uma única semana. Mas o que o general Tito fez? O ouro está no templo. Ele foi tirando pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Porque Jesus, quando olha para o templo, ele começa respondendo: está vendo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja tirado. Não é ele que iria destruir o templo. Ele está dizendo que aquele templo que os seus discípulos estavam mostrando as glórias do templo, falou: isso aqui vai tudo cair daqui uns dias. 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, o general Tito destruiu a cidade, levou mulheres, estuprou mulheres, e a outra metade foi para o exílio. Jerusalém, a cidade, o judeu, acabou, sumiu. Não acabou como etnia, porque Deus preservou a raça. Mas Israel sumiu, aí depois vocês veem na história, vem as cruzadas, os otomanos tomam a cidade, depois os católicos tomam os otomanos e etc. E aí vira aquela briga por Jerusalém, aí os otomanos matam os católicos, tomam Jerusalém, e aonde vem ali, através de Maomé constrói aquela mesquita em cima de onde era o templo. Por isso que tem a Jerusalém Oriental e Ocidental, árabes e judeus no mesmo lugar. Por causa dessa briga entre cristãos, católicos, e os otomanos, que na época eram os turcos, e os turcos apoiando e deram a cidade para os árabes. E aí ali que sumiu Israel do mapa, gente. Só que a tribulação de 70 semanas, 490 anos, ela é para Israel. Como Israel sai do plano global, a tribulação ficou suspensa, faltando uma semana. Aí eu te pergunto, em 14 de maio de 1948, por um brasileiro, agora me esqueci o nome, teacher, Oswaldo Aranha, obrigado. Israel volta a ser nação. Aí eu te pergunto, com Israel no mapa, pastor Mário, não era para voltar a tribulação? Responda, gente. Por isso que Israel está no cenário todo dia. Uma naçãozinha desse tamanhozinho não sai do jornal. Porque Israel e o céu é o calendário de Deus. Deus anuncia suas profecias através de Israel e o céu. Você quer saber o que está acontecendo no mundo? Fica atento às notícias em Israel e o céu. Sol, lua e estrelas. Deus põe seu calendário através dessas duas coisas.
Israel volta a existir, 6 milhões de judeus morreram, 14 de maio de 48, Oswaldo Aranha na ONU, assina o voto de Minerva, né? E aprova a resolução de Israel como nação. E foi uma vergonha, porque Churchill enganou todo mundo. Toda a terra seria de Israel, mas Churchill voltou atrás e deu um pedacinho, enganando os judeus. Aquele pedacinho, aquilo não é nada. A terra de Israel vai de Canaã ao Eufrate, gente. É a terra que Davi pagou para Araúna, que Deus deu para Abraão. E ele fica ali escondidinho no mapa. Aquilo ali era um quartinho. E por que a tribulação não volta a ser contada aí? Porque existia um mistério escondido. No Velho Testamento, Paulo fala desse mistério que não foi revelado, ninguém viu. Eles viam o trono vazio, mas não sabia de quem era. Esse mistério escondido não era o Cristo. O mistério escondido era a igreja. Oh, eu fico maravilhado com o plano de Deus. A igreja vem o tempo da graça. Como a tribulação não é promessa e nem profecia para a igreja, ela não pode voltar a ser contada enquanto a igreja estiver na terra. Porque a tribulação é para Israel. Então funciona assim. Sem a igreja na terra, a tribulação volta a ser contada e falta uma semana de quantos anos? 7 anos. Entendeu agora o que Jesus está dizendo? Então a igreja tem que sair primeiro para a última semana de Daniel. Então quando você pega Mateus 7,14, quem é essa multidão que vem de grande tribulação? Gente, a tribulação vem contando até a morte de Jesus. Jesus já estava nela, mas ela deixou de ser contada. Agora a última semana, Jesus vai falar da última semana aqui, ó. Verso 22. Veja como não é cronológico. Ele respondeu o templo, agora ele vai responder quando ele vem e quando é o fim do mundo. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos serão encurtados. É por causa da igreja. Você viu essa notícia que a terra está girando esse ano mais rápido que o ano passado? Então, Feliz Natal para vocês. Verso 23. E se alguém vos anunciar, Cristo está ali, não acrediteis. Olha o 24, gente. Vocês devem analisar Mateus 24 sobre essa ótica. Jesus está dizendo, eu venho quando isso estiver acontecendo. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, e, se possível, iludir até mesmo os salvos. Cada texto que eu leio, você deve ponderar o seguinte: não é possível, estamos hoje nisso. Verso 25. Vede que eu prometi a vocês, portanto se vos disserem, ele está no deserto, não saia. Ou ele está ali, e até mesmo nos cômodos da casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira, olha aqui ele fala do arrebatamento. Como o relâmpago sai do oriente, brilha no ocidente, se dará a vinda do Filho do Homem. Num abrir e fechar de olhos. Assim como o relâmpago aparece no céu. Oh, aleluia, isso é muito poderoso. E ele diz, onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres, verso 29. E aí ele diz, após o tormento daqueles dias, vê o sol e a lua. O sol escurecerá, viu Bill Gates agora querendo escurecer o sol? E a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e grande glória. No verso 31 diz, ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta, e reunirão os salvos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade. O relato que nós temos aqui, aleluia,
é de um retorno glorioso do Senhor. Está chegando a hora, num determinado dia, que você estará na sua casa, no seu trabalho, fazendo o que você sempre fez, e você vai ouvir um estrondo, alguma coisa grandiosa. Você vai olhar para o céu, um brilho gigantesco, talvez no meio-dia, na meia-noite, nós não sabemos, um som de trombeta, mas você vai olhar para trás e tem um anjo enorme pegando você e levando você para o reino do Pai. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, porque o mortal se veste de imortabilidade, o corrupto se veste de incorruptibilidade, mas nós, Paulo diz isso em 1 de Paulo, Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18, nós os que estivermos vivos não precederemos aos que dormem. Primeiro eles ressuscitam, depois nós que estivermos aqui. Imagina um anjo pegando você assim, ó, por baixo dos suas axilas e levando você para o céu. Nós estaremos prontos, porque, meus irmãos, está chegando a hora. Jesus disse que os seus anjos, aleluia, irão ao som da trombeta reunir os seus eleitos. Zacarias 14, a partir do verso 1 até o versículo 1, diz que Israel estará sendo sitiada, 200 milhões de soldados para destruir Israel. E por que isso vai acontecer? Porque o Tigre vai secar e o Eufrates, possibilitando a Rússia e a China ir por terra contra Israel. Hoje eles não conseguem por causa das águas. E agora está secando o Tigre e o Eufrates. A Bíblia fala que quando secar, 200 milhões de soldados, Rosh, vocês estão assistindo o index bíblico aí na novela, Cush, Rosh, Gomer, Togarma, é tudo index, Sem, Cã, Jafé, Sete, é o index da população do mundo. Os filhos de Rosh, de Togarma, Togarma é Turquia, de Gomer, todos eles, são os chineses, árabes, vão caminhar contra Israel e pelejar. Israel será sitiada e será varrida definitivamente. Mas quando estiver perto da aniquilação dos judeus, o céu se abre. Zacarias escreve assim para o povo de Israel: fugi para os vales dos meus montes, se escondam embaixo dos meus montes, como fizeram nos dias do terremoto, rei Uzias. Se escondam nas minhas asas. É como uma galinha juntando seus pintainhos debaixo das asas. O Senhor diz: quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha. Ajunta os seus pintainhos e os judeus estarão embaixo. A Bíblia diz que ele vai voltar em cima do Monte das Oliveiras. E os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Embaixo dos seus pés vai abrir um vale. É onde Israel vai esconder dentro daquele vale. Nesse momento, Apocalipse 19, versículo 11 em diante diz que o céu se abre. Jesus vem montado de vermelho, que é a cor do sangue dos mártires. E ele vem com seus santos, que é a igreja. Zacarias diz: virá o Senhor meu Deus e toda a sua noiva, toda a sua igreja com ele para a peleja. Os céus irão rasgar de fora a fora. A internet vai mostrar, a televisão vai mostrar a noiva de Cristo e o Cristo descendo para vencer a batalha do Armagedon. É isso que Jesus está nos enviando, nos ensinando aqui. Eu não vou falar hoje, porque aí depois nós fazemos outra exposição, mas no verso 37, ele diz: como aconteceu nos dias de Noé, se dará por ocasião da sua vinda. Por que ele diz? Porque nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida normal.
Veja, ninguém acreditou que ia chover. Nunca tinha chovido na terra. Não, pastor, mas a novela diz choveu. Fica com a novela, eu fico com a Bíblia, tá? O que é chuva, gente? Mas Noé dizia, vai chover. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui, as pessoas nem notaram que chegou o dilúvio. E levou a todos assim. Ocorrerá o Filho do Homem às pessoas. Pois há um Noé aqui dizendo, vai chover. E o Senhor manda você estar na arca. A arca na Bíblia é um tipo da igreja. Aqui dentro tem fezes de animais, aqui dentro tem briga, aqui dentro tem de tudo, mas lá fora tem morte. Se é para cair, cai dentro da arca. Não caia de fora. Lá não tem esperança. Porque o Senhor está dizendo aqui, que nós seremos, aí que vem o termo arrebatamento, diz aqui, ó, 2 estarão no campo, um será arrebatado e o outro deixado. Você está lendo comigo a palavra arrebatado? Aleluia! Uou! Uou! 2 estarão no moinho, um será arrebatado e o outro deixado. 2 estarão numa cama, um será arrebatado e outro deixado. É igual a parábola das virgens, 10 virgens, 5 sobe e 5 fica. Isso é indicativo. Campo é a igreja, cama é a igreja, moinho é a igreja. Que a metade da igreja não vai subir. 10, 5 fica. 2 no moinho, 1 fica. 2 numa cama, 1 fica, sabe por quê? Porque tem aqueles que cristianismo é rastejante, é pesaroso, bom mesmo é curtir o mundo, não, irmão, bom mesmo é ficar firme até o fim, porque vai chegar a hora que nós vamos ver o nosso Senhor face a face, aquele rosto reluzente, o cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, e Ele vai... Eu sou Jesus a quem você serve, a quem você ama. Está chegando a hora, o momento, meu Deus. Você pode, não dá para mensurar, mas você pode imaginar.
Por isso que tudo que vivemos aqui não é nada comparado à glória. Xarambatocorimas. Um menino nasceu como um filho se nos deu.